A paz do Senhor, família abençoada. Glória a Deus por mais um devocional com Deus, esse tempo precioso onde o céu se inclina para falar conosco, onde a palavra confronta, cura e restaura nossa fé. Hoje o Senhor quer te lembrar, o cativeiro não tem a palavra final, Deus tem. O inimigo tentou roubar, secar, quebrar e aprisionar, mas o Deus que te formou também é o Deus que te restaura. Já imaginou pegar um objeto valioso que você amava, mas que o tempo, as quedas e o descuido quebraram? Você olha para ele e pensa, não tem mais jeito, mas um artesão experiente pega aquilo que os outros jogariam fora, limpa, restaura, reconstrói, e quando termina, fica melhor do que antes. Assim é Deus. Enquanto você vê ruína, ele vê projeto. Enquanto você vê pedaços, ele vê propósito. Enquanto você diz acabou, ele diz vou recomeçar algo novo aqui. Leitura do texto. Jeremias 30, verso 17. Porque restaurarei a tua saúde, e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamaram de abandonada, dizendo, é Sião, ninguém procura por ela. O livro de Jeremias foi escrito por um profeta que chorava pelo povo, mas não desistia de pregar a verdade. Chamado ainda jovem, Jeremias enfrentou perseguições, ameaças e rejeição, tudo porque falava aquilo que Deus mandava, e não aquilo que o povo queria ouvir. Jerusalém estava prestes a cair em cativeiro nas mãos da Babilônia. O povo havia abandonado a aliança, se prostituído espiritualmente, perdido o temor e se afastado da presença de Deus. Por isso, o cativeiro seria consequência, não crueldade. Mas o capítulo 30 é chamado por muitos estudiosos de o livro da consolação. Por quê? Porque, mesmo diante da disciplina, Deus reafirma seu amor. Ele anuncia cura antes mesmo da ferida cicatrizar. Ele declara restauração enquanto o povo ainda está prestes a perder tudo. É o Deus que disciplina para salvar. É o Deus que confronta para restaurar. É o Deus que fere, mas também sara. Jeremias 30 mostra um Deus que olha para um povo quebrado e diz, eu ainda tenho futuro para vocês. É nesse cenário de sofrimento, culpa e vergonha que Deus libera a promessa, eu vou restaurar vocês. Vejamos o verso. Primeiro restaurarei a tua saúde. Deus não diz vou te dar algo novo, ele diz, vou restaurar o que foi ferido. Ou seja, o que o cativeiro tentou destruir, Deus vai reconstruir. Aqui, saúde fala de corpo, alma e espírito. Uma restauração completa, física, emocional e espiritual. Quando Deus restaura, Ele não devolve como estava. Ele devolve melhor do que antes. Restaurar no padrão humano é recuperar. Restaurar no padrão divino é renovar. Segundo, sararei as tuas chagas. Chagas não são feridas leves. São feridas profundas, expostas, antigas. Feridas que doem só de lembrar. Deus está dizendo, eu sararei o que ninguém conseguiu tocar, pentecostalmente falando, isso significa cura da alma, cura de traumas, cura espiritual, cura de rejeição, cura interior que só o Espírito Santo pode operar. É Deus entrando onde ninguém entra, fechando o que ninguém fecha, limpando o que ninguém vê. Terceiro, te chamaram de abandonada. O mundo te rotulou. Pessoas te feriram com palavras. Circunstâncias te humilharam. Mas aquilo que o mundo te chamou não define quem você é. Quando Deus liberta, Ele começa quebrando rótulos. Abandonada é rótulo humano. Restaurada é identidade divina. Quarto, ninguém procura por ela. Israel se sentia invisível. A dor fez o povo acreditar que Deus havia desistido. Mas a fé pentecostal nos lembra, quando ninguém procura, Deus aparece, quando ninguém valoriza, Deus levanta. Quando ninguém acredita, Deus confirma. Esse texto mostra que Deus chega justamente quando o homem vira as costas. Um erro que cometemos quando ignoramos esse texto. Erro grave, acreditamos mais nos rótulos do cativeiro do que nas promessas de Deus. Aceitamos que somos feridos, quebrados, destruídos, esquecidos. Andamos como se o trauma definisse nosso futuro. Vivemos como se Deus tivesse desistido de nós. Quando ignoramos esse texto, deixamos a dor falar mais alto que o Espírito Santo. Permitimos que,
a culpa nos paralise, a vergonha nos silencie, o passado nos aprisione, e o medo nos defina. E esquecemos que Deus não apenas cura, Ele restaura identidade, futuro, nome e destino. 3 bênçãos profundas que Deus revela nesse texto. Primeiro, Deus entra na área que mais dói, e Ele não coloca o dedo para ferir, mas para curar profundamente. O Senhor não tem medo das suas chagas emocionais, das feridas ocultas, dos traumas que você evita, das memórias que você prefere não tocar. Ele não foge da dor, Ele visita a dor. E hoje o Espírito Santo está entrando exatamente nesse lugar onde você diz, aqui ninguém toca. A ferida que você guarda há anos, a dor que você aprendeu a conviver, a cicatriz que você esconde atrás de um sorriso, Deus está dizendo, eu estou indo aí. Eu vou sarar o que te paralisa. Eu vou curar o que você já nem acreditava mais que tinha solução. Quando Deus toca, Ele cura sem machucar. Quando Deus entra, Ele ilumina o que estava escuro. Quando Deus visita, Ele restaura o que parecia morto. Hoje eu profetizo, o bálsamo do Espírito Santo está sendo derramado sobre a dor mais antiga da sua alma. O que sangrava vai cicatrizar. O que te prendia vai ser quebrado. Porque Ele cura não apenas a ferida. Ele cura a causa da ferida. Segundo, Deus restaura aquilo que o cativeiro tentou destruir, e Ele devolve multiplicado. O inimigo tentou tirar sua alegria, sua paz, sua força, sua esperança. Tentou aprisionar sua mente, destruir sua identidade, roubar seu propósito. Mas Deus está dizendo, eu vou restaurar tudo que foi quebrado. Eu vou levantar o que caiu, eu vou reconstruir o que ruína deixou. E onde o inimigo disse acabou, Deus está dizendo, eu estou começando algo novo. Receba isso no Espírito. O que o inimigo arrancou, Deus não apenas devolve, Ele devolve melhor, maior, mais forte, mais bonito, mais maduro. Mais cheio da glória dele. Se o cativeiro destruiu a comunhão, Deus vai restaurar. A paz, Deus vai restaurar. A vida espiritual, Deus vai restaurar. O casamento, o ministério, os sonhos, o futuro, Deus vai restaurar. Hoje eu profetizo, áreas que estavam secas vão florescer. Portas que estavam fechadas vão se abrir. O que parecia irreversível vai se transformar. Porque quando Deus restaura, Ele não volta ao ponto inicial, Ele leva ao ponto ideal. Terceiro, Deus devolve identidade e honra. O que o mundo tirou, Deus coloca de volta com autoridade. Chamaram-te de abandonada. Rótulos, palavras, rejeições, humilhações, feridas emocionais, nada disso veio de Deus. E Deus está te dizendo, eu cancelo todo rótulo que colocaram em você. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo, a palavra abandonada cai por terra. A palavra desprezado cai por terra. A palavra fracassado cai por terra. A palavra sem valor cai por terra. A palavra esquecido cai por terra. O céu está liberando uma nova identidade sobre você, filho, amado, escolhido, separado. Herança, alguém que Deus levanta para a sua glória. Restaurado, alguém que ninguém mais pode definir, porque Deus já definiu. Quando Deus restaura a identidade, Ele devolve honra. E honra não é elogio, é posição espiritual. Deus está te dizendo, eu te coloco de pé de novo. Eu te ergo. Eu te estabeleço. Eu te dou nome, te dou propósito, te dou direção. Hoje eu declaro, o que te envergonhava será testemunho. O que te derrubou será cenário de vitória. O que disseram sobre você será substituído pelo que Deus está dizendo agora. Você não é o que viveu. Você não é o que sofreu. Você não é o que disseram. Você é o que Deus restaurou. Meu irmão, minha irmã, o mesmo Deus que prometeu restaurar Israel é o Deus que age hoje em Cristo Jesus. Jesus é a própria cura, a própria restauração, a própria redenção. Ele cura as chagas da alma. Ele quebra rótulos. Ele devolve identidade. Ele transforma histórias quebradas em testemunhos gloriosos. O cativeiro pode ter sido real, mas não é final. O trauma pode ter doído, mas não define você. A ferida sangrou, mas Jesus agora toca e sara. Receba essa palavra no Espírito. O Deus que restaura ainda está trabalhando na sua vida. Deus te abençoe.
e até o próximo Devocional com Deus.